E eu cheguei aqui nesta vila, não era cidade, era uma vila. Vindo da fazenda do meu avô, distante 48 quilômetros, e eu vim. Não tinha carro, não tinha ônibus, nenhum desses transportes que nós temos hoje. Então eu vim no cavalo, junto com a minha tia, no cabeçote. Sabe o que é cabeçote? É aquela parte da frente ali da sela. Bem, por que eu estava vindo? Minha mãe estava passando uma situação difícil, com 4 filhos, separada do meu pai. E aí minha tia chegou lá, minha tia não tinha filhos, e pediu para que a minha mãe deixasse eu ir com ela. E foi assim que aconteceu. Chegando aqui, eu conheci uma menina, que era um pouquinho mais velha do que eu. E nós começamos uma amizade. Eu costumo pensar assim, eu nem sei se eu sabia fazer amigos, porque eu era tão bobinha lá da roça, e só convivia com meus irmãos. Mas a gente começou uma amizade, e essa amizade foi criando raízes. Foi criando raízes e foi crescendo à medida que nós crescíamos também. Fomos para a escola juntos, brincávamos. Eu costumo dizer que as crianças hoje não são felizes porque não brincam. E nós brincávamos, nossa, de gangorra, de balanço, de pular corda, macaquinho, que chamava na época, acho que hoje tem outro nome. Ia para o mato, com os pés de umbu, pegar melancia da praia, pegar bananinha, que é uma frutinha, também não sei se ainda existe. E, enfim, brincávamos demais. Boneca. Quem fazia nossas bonecas era uma senhorinha que tinha aqui, que o povo chamava Saanja. Mas devia ser Ângela o nome dela, né? Então ela fazia as bonecas pra gente. Dava o retalho, tinha que ter um retalho preto para botar o cabelo, e a gente brincava com aquelas bonecas. Não tinha as bonecas bonitas de hoje da loja, né? Bem, e fomos crescendo. Concluímos a 4ª série e paramos de estudar, porque aqui só ia até a 4ª série. A nossa professora Lília Guimarães Ladeia, nome bonito, né? Lília Guimarães Ladeia dava aula só para as meninas, e os meninos tinham outro professor, que eu não me lembro bem se era o professor Moraes, mas acho que era. Então, chegamos à 4ª série, paramos de estudar, agora a gente ia aprender arte, né? Aprendemos tricô, aprendemos ponto de cruz, bainha aberta, todos aqueles pontos que na época existia, hoje existe ainda, mas é muito pouco. Bem, e fomos crescendo, já ficando mocinha, e gostava muito de passear, e fazia as roupas bonitas quando o padre Valdemar vinha celebrar a missa de 3 em 3 meses. A gente fazia a roupa, fazíamos roupa igual, nem sempre, né? Mas a gente comprava o tecido, fazia o mesmo modelo e usava no mesmo momento. Então, essa amizade foi criando raiz de tal forma que a gente não se separava. Não separava. Ia para festa, ia para o circo, ia para festa de igreja, o leilão. Quem falava o leilão era o pai de Estela, seu Gil. Ele tinha umas palavrinhas que eu não me esqueci até hoje, que fala assim: dou-lhe uma, dou-lhe 3, uma maior, outra menor, outra mais pequenininha. Na fala lá, né, de leiloeiro. Bem, e fomos ficando já bem mocinha, e minha amiga um dia encontrou com um senhor que veio trabalhar no Denox, ele era evangélico. E aquele senhor visitou a família dela e ofereceu para estudar a Bíblia. E a família aceitou, e eles começaram a estudar, e foram descobrindo muita coisa na Bíblia, né, que eles não conheciam antes.
até que chegou ao ponto que eles se tornaram evangélicos. Que na época chamava, ainda hoje chama, né? Fulano virou crente. Então, eles viraram crentes. E eu, o que eu fiz? Eu queria saber de crente. Eu queria ir para minhas coisas, minhas festas, minhas coisas, né? O que eu fiz? Afastei da minha amiga. Afastei. E arranjei outras amigas. Bem, passado um tempo, ela foi estudar em Conquista. E eu fiquei aqui, ela estava sempre à minha frente, né? Foi estudar em Conquista e eu fiquei. Lá chegando, ela conheceu um rapaz. E começaram a conversar, começaram a gostar um do outro. E começaram a namorar. E ficaram noivos. E agora só faltava casar. E eu aqui, sozinha, eu estava meio desiludida. Porque eu conheci um rapaz, fui até noiva dele. E eu acreditava muito nele. E ele não foi legal comigo. E eu fiquei muito decepcionada. Então eu fiquei aqui, né, fazendo as coisinhas. Nisso, recebi uma carta. Uma carta que eu achei estranha. Porque aquela pessoa nunca tinha... Nós nem tínhamos amizade. Nós nos falávamos assim muito pouco. Não tínhamos nenhuma simpatia um pelo outro. E aí eu li aquela carta, achei estranha. E a carta dizia, né, que ele pensava em mim, que eu era uma moça virtuosa. E foi falando aquelas coisas bonitas que a gente gosta de ouvir, né? E eu li a carta, guardei. Aí na semana seguinte eu fui para a Conquista. Chegando lá na casa da minha amiga, onde ela morava, com a família, fiquei, como sempre, eu ficava lá com eles. E à noite, na hora que nós fomos dormir, eu peguei a carta e mostrei para ela. Ela disse, ela me deu um abraço, ela leu a carta e me deu um abraço. Então eu senti assim uma atitude de aprovação. Bem, não demorou muito, esse rapaz chegou. Ele estudava fora também, chegou. E a gente começou a conversar, mas aquela coisa meio sem graça, né? Sem graça. Começamos a conversar e depois de um tempo, né? Começamos a despertar assim, um sentimento um pelo outro. E aí começamos a namorar, e aí ficamos noivos, e agora só faltava casar. Naquele tempo era mais rápido, né? Não é como hoje que ficam anos, 2 anos, 3 anos, né? Bem, e onde é que ia casar? Ia casar em Conquista. Por que em Conquista? Porque lá tinha igreja evangélica, e eu queria casar na igreja. Então fomos para a Conquista, alugamos um carro e fomos para a Conquista. Lá fomos para o hotel, me vesti de noiva, uma moça foi pintar meu cabelo, eu não gostei do jeito que ela penteou, mas ficou daquele jeito mesmo. E aí fomos para a igreja. Chegando na igreja, aguardamos o momento de entrar, né? A noiva entrar, e a igreja estava bonita, bem arrumada, com dama de honra, naquele tempo, sabe? Já tinha dama de honra no casamento. E uma moça que cantou uma música muito bonita. Eu vou ver se eu canto um pedacinho para vocês, viu? A música diz assim: almas gêmeas que se laçam pelos elos da afeição, que a morte ao fim os venha separar, lado a lado do outro, pela vida seguirão, para unidos os encantos desfrutar. Ela cantou essa música bem linda. Não sei onde essa moça anda hoje, talvez nem exista mais. Bem, quem fez o casamento foi o pastor Isálio do Vice. Foi o mesmo pastor que me batizou aqui nessas águas da barragem. Já estava com água, né? Não estava completa a construção, mas já tinha água. Bem,
E agora terminou a cerimônia, vamos fazer um pequeno coquetel, né? E depois voltar para cá. Aí voltamos no mesmo carro. Sim, mas um detalhe que eu não falei. Fale quem entrou comigo na igreja. Fale quem entrou comigo no momento de véu e grinalda. Minha amiga, entramos juntas na igreja. E a cerimônia, né? Tudo junto, tudo igual. Bem, como eu ia retornando um pouco, né? Voltamos para casa, cada um seguiu a sua vida agora, né? Casamento, temos dificuldades, mas fomos vivendo, né? Temos filhos e criamos, casados, já estão casados. Bem, mas e aquele rapaz da carta? Quem era aquele rapaz da carta? Irmão da minha amiga. Irmão da minha amiga. Vocês conheceram os dois. O meu marido, o seu Hélio, que faleceu já não tem muito tempo, né? 3 anos. E conheceu a minha amiga Elsa, que ajudou muito aqui nos programas da praça, já ornamentava a praça, ficava linda, ajudou muito a costurar aquelas roupões, né, que usava aqui também na praça. E hoje ela não está aqui, ela está no Rio de Janeiro, foi passar uma temporada lá com os filhos. Então, essa foi a minha história, de uma amizade verdadeira, uma amizade muito fiel. Muito fiel, a gente nunca brigou. E sabe quantos anos já fazem de amizade? 77 anos de amizade. Uma amizade muito fiel, muito verdadeira, muito assim, confidencial. Tudo que a gente tinha assim de problema, a gente confidenciava uma com a outra. Então, foi uma amizade que realmente valeu a pena, sabe? 77 anos de amizade. E eu falo com ela assim, olha Elsa, a gente viveu aqui nesse mundo caminhando juntas. A gente tem que entrar no céu juntas também. Porque não é possível, né? Caminhamos tanto juntos, precisamos entrar no céu juntos. Então, criança, queridos, essa é a minha história, viu? De uma amizade verdadeira e fiel.